por causa dele. Cada dia é um anuário diferente. Então, estou aqui no sul, no extremo sul, Algarve. Conheci a pessoa que está aqui, a Sandra. Conheci a Celeste, conheci a Cristina, mas que ainda não vieram. E está aqui. Não está como se faz, está disfarçado, não é? Estou a brincar. Aliás, eu estou sempre a brincar, para levar a sério a vida. Sempre 5 minutinhos de falar de nada, à espera que venham mais pessoas, não é? Infelizmente. Olá, Rosângela, bom dia. Bom dia, professor e demais colegas. Ritmo fala do Nordeste brasileiro. Semana passada, professor, eu não sei nem como é que tá a organização, que eu entrei agora, depois eu falo, não sei se pode falar. Vamos falar à vontade. Posso dizer? Semana passada, professor Pacheco, eu fiquei muito feliz em uma partilha que eu fiz aqui no grupo, no sábado passado, sobre uma questão lá da escola dos meus filhos, né? Onde eu e meu marido, a gente conseguiu, assim, né, conversar com a direção, e porque houve uma questão com a minha filha mais velha, de 10 anos, de um coleguinha de 9, né, que fez estilo um bullying, né, com ela em relação à adoção, né, foi meio grosseiro. E aí, foi numa sexta-feira, na segunda eu marquei uma reunião com a diretora da escola, o senhor até conheceu naquela reunião lá no Madre de Deus, professora Edith, aquela senhorinha. E aí ela me recebeu junto com a coordenadora, e aí, assim, né, eu trouxe a questão, mas já trazendo a solução, sem saber se a escola iria aceitar ou não, de informação, né, e educação nesta temática, porque eu disse a elas, olha, vocês, assim, a temática aqui sempre dos povos originários, né, dos quilombolas, da nossa ancestralidade, mas eu acho que trazer também esse assunto da adoção, que ele é muito presente na escola, porque não tem só meus filhos, era importante. Aí ela perguntou minhas sugestões, demos sugestões, né, e foram acolhidas, foram registradas, e eu e Roberto agora vamos começar um trabalho em parceria com a escola, de contação de histórias, com os alunos, né? E ela me pediu para fazer um levantamento de livros para colocar nas bibliotecazinhas das salas de aula, cada salinha tem a bibliotecazinha de livros sobre o tema. E aí, Zizi e demais colegas, professor e demais colegas, já teve uma coisa também que eu percebi, né? Eu acho que eles começaram a trabalhar, as ações estão bem imediatas, eles começaram a trabalhar na sala de aula, porque meu filho de 6 anos chegou essa semana dizendo, mamãe, sabia que existe padrasto? Sabia que meu pai biológico é outro e papai Roberto é o meu papai, assim, agora de verdade? Aí eu perguntei, tu viste isso aonde, Saulo? Aí ele disse, tia, a gente essa semana trabalhou as diversas configurações familiares. Eu vejo isso já como um fruto da reunião e que a escola realmente acolheu, né? E nós vamos fazer essa parceria. Inclusive, estou trazendo uma psicóloga não é de uma ONG, mas do grupo aqui do Recife de adoção, que é a professora Suzane Schettini, para, nesse momento de contação de história, ela estar junto conosco para responder, né, as questões que a gente fica meio embaraçada, as questões infantis. Era isso que eu queria partilhar hoje. Sim, tem outra coisa, se me permitem. Eu comecei a fazer na universidade, nas minhas aulas, eu dou aula atualmente para o curso de licenciatura em Biologia e Educação Física, formação, né? Estou ajudando na formação de professores, e alguns dispositivos, né? O que já sei, o que posso partilhar. Coloquei uma oficina, eles olharam para minha cara e eu acho que acharam que eu estava tratando eles como crianças. Mas falei, olha, aqui vocês não estão só para a gente partilhar a bioquímica, que eu sou professora de bioquímica, mas vocês também, com essa vivência, vocês vão reproduzir isso também. Então, são dispositivos, né, de novas construções de aprendizagem, e parece que foi bem recebido. Obrigada. É bom que haja boas notícias, não é? Eu tinha pedido à Zizi para me dar meia hora, nem tanto, acho que não vai ser preciso tanto,
para eu explicar o que vai acontecer daqui para a frente, né, no tempo. Não sei se a Zizi tem algum assunto já e depois deixa a meia hora final, ou como é que tu queres, Zizi? Diz. Eu achei melhor, amigo Zé. Você já gostaria de começar, ou se quiserem partilhar, está em aberto. Nós temos gente nova aqui e talvez seja bom que. Mas eu vou fazer. Não vai ser preciso meia horinha e depois nós iremos ver como acolher a gente nova que está. Vamos lá. Eu não vou contar a história toda, mas importa dizer que nós estamos aqui nestes lives há cerca de 7 anos, mais existe, com diferentes configurações. Estes sábados já duram há cerca de 7 anos. E o que eu pude perceber foi que nesses 7 anos surge gente muito boa, professores, pais, diretores, tudo. Mas, apesar da boa qualidade das pessoas, os projetos ou não se iniciaram, ou iniciaram e foram destruídos, ou aqueles que restam lutam com dificuldades. Então, há 7 anos, há cerca de 30 anos, eu fazia na internet inicial no e-learning de formação. 30 anos, estou a falar de meados da década de 90. Há 50 anos, eu fazia encontros de chamados grupos de estudo, que tinham as mesmas características. Os professores, os educadores se juntavam para se ajudarem mutuamente, discutirem, debater. Há 57 anos eu fazia algumas coisas que se pode comparar hoje com projetos. E onde é que eu quero chegar? É que de tudo isto que eu fui ajudando a fazer ao longo desses 50 e tal anos, os projetos foram feitos, alguns ainda existem, mas cristalizados, né? Se adaptaram, porque a vida não é fácil nas escolas, mas só resta praticamente um projeto que ousou fazer uma ruptura, a ponte. Publiquei agora um livrinho, ou melhor, meu amigo João publicou um livrinho, tem por título Porque não há mais projetos como a Escola da Ponte. Ocupa toda a capa. E lá eu publico uma explicação da não existência e acrescento toda a parafernália administrativa, pedagógica, financeira, tudo o que a Ponte fez para servir um pouco de referência para outros projetos que surgem. Por começar projetos é facílimo, facílimo, desde que haja pessoas que se juntem numa equipe e tal. Difícil é lutá-lo, difícil é sobreviver, e quando eu falo em sobreviver, é uma sobrevivência que não cede à facilidade de meter uma aula invertida, um ensino híbrido, para assim de género, sala maker e tal, porque não muda nada. Quando eu falo de projetos que se aguentam no tempo, falo de projetos que são leais aos princípios e valores que estiveram na sua origem. E, portanto, hoje, naqueles projetos que eu tenho lido, e li centenas de projetos, estão lá os valores da modernidade. Mas o que acontece nas escolas não tem nada a ver com esses valores da modernidade. O Edgar Morin, um jovem de 104 anos, ele diz que a modernidade nos confirmou numa ética individualista que nos impede de pensar soluções para problemas coletivos.
E, portanto, temos aí o que temos, uma sociedade egoísta, hedonista, violenta, etc, etc. Importa sobreviver, mas importa mais viver. E a partir de amanhã, já, domingo, eu irei acompanhar apenas, eu não sei neste momento o número de projetos, eu não sei, mas sei que esses projetos, quaisquer que sejam, terão de dar garantias de que não vão sobreviver, vão viver. Vão ser leais a valores e princípios. Vão instituir uma nova forma de relação. Porque, como sabem, eu descobri há muito pouco tempo que o centro não é o aluno. Pronto. E nas palestras, nos congressos, continuam a dizer é preciso protagonismo juvenil, autonomia do aluno, não é nada. Mas também não é a comunidade. Nós fizemos a experiência de comunidade, não é? No projeto Âncora. Não há centro, há relação humana, criação de vínculo em comunidade, uma nova constatação social de aprendizagem. E depois desta conversa toda, o que vai acontecer? Estou a dirigir o convite àqueles que ainda não participam dos encontros de domingo, incluindo esta boa gente do Algarve, 6 agrupamentos representados aqui pelo Centro de Formação e pela Celeste e pela Sandra. Acho que são as duas que estão aqui do centro. Este Centro de Formação diz-me muito, porque é o Centro de Formação onde trabalha o meu filho. Eu acabei de estar com ele há pouquinho. Ele foi para casa, eu vim para o hotel, que amanhã já viajo para Grande, de madrugada. Então, a partir de amanhã, vão receber convite para participar no encontro de domingo apenas alguns projetos. Aqueles que assumirem o risco e forem coerentes com a matriz axiológica. E, portanto, que desenvolvam todas as tarefas que é preciso desenvolver. Não vou entrar em pormenores, mas aquilo que vai acontecer não é repetir o que fizemos. Às vezes as pessoas dizem, mas já fizemos isso, não fizemos, não. Nós falamos disso. É diferente. É preciso falar e fazer. E, portanto, a partir de amanhã, finalmente, que já ando a dizer isto há tanto tempo, eu pego na minha lista de verificação e vou perguntando o que é que já fizeram do projeto. Eu para baixo. Fazer o portfólio com as evidências de aprendizagem. Quanto à participação nesses domingos, eles estão condicionados à adesão até o dia 9 de maio. 9 de maio, ou seja, daqui por 3 semanas, penso eu. Porque no dia 10 eu vou ficar ausente disto tudo. E tudo é tudo. Mas o resto eu depois explicarei nas minhas cartinhas. Chamo a atenção para participares diariamente da análise crítica das cartinhas que eu publico. Porque a partir desta semana, que vai começar amanhã, eu vou ser muito didático, vou explicar ponto por ponto tudo o que é preciso fazer. Mas vou trabalhar diretamente só com aqueles que assumirem o risco. Quanto aos encontros de sábado, se vós quiseres, continuarei aqui, mas na retaguarda, digamos, escutando mais do que falando, se vir que é bom que intervirei, mas não terei qualquer protagonismo. Já chega, são 50 e tal anos, é muito tempo. Então vou tentar ser útil aos domingos, às 9 horas da manhã do Brasil e às 13, 12 ou 11 de Portugal. Depende do horário de verão, horário de inverno e tudo mais. Neste momento é 1h da tarde, o que é indigesto realmente, porque é hora do almoço, mas eu aconselho que almocem cedinho. Eu almoço às 11 da manhã, portanto, se almoçarem ao meio-dia,
eu não vos vou estragar a digestão. Falámos com calma, à 1 da tarde, e continuaremos até haver outro horário, porque foi este o único. Nós tentamos horários tão diversos, mas não, este não pode, aquele não quer, acabou. 9 horas de domingo. Os sábados continuarão às 11 do Brasil. À quarta-feira temos também um amplo debate, e à quarta-feira eu iria pedir também à Zizi e a todos os outros que coordenam essa atividade de quarta-feira, para abrir um debate público, um debate profundo sobre modelos educacionais, a começar pelo sistema que temos. Um debate fundamentado na lei e na ciência, conversando com todo mundo, toda a gente que queira conversar. Resumindo, quarta-feira, debate, amplo debate público, para que a opinião pública perceba que neste sistema educacional que temos, não fizeram. Portanto, cada vez mais eu vejo centros de explicações em Portugal e cada vez mais professores doentes. Portanto, este sistema não resulta. Mas há gente como vós e outros que ganham coragem para além do amor e avançam para novas práticas. E é disso que se trata. Vai começar por ser formação, lógico, formação de adultos, e tem a ver com o centro de formação que aqui está presente e com outros centros de formação. O amigo Luís tem aquele projeto de formação que praticou, não é? Depois pode fazer o favor de partilhar com quem quiser. Luís, aqui onde está Cefai, aqui no lado esquerdo, no fundo, é a jovem Celeste, que é diretora do Centro de Formação. Portanto, ficam já apresentados. O Luís Mocho é diretor de agrupamento, que tem um Centro de Formação, não é? E, portanto, vão conversar. E outros que aqui estejam. Muito bem. Diz? Muito prazer a quem não conheço. Só saber, este Centro de Formação engloba a escola do meu amigo Manuel... Ora? Manuel Nora. Exatamente. Não? Não, o Manuel Nora está em Quarteira neste momento e pertence ao Centro de Formação de Lolé e São Brás de Alportel. O nosso centro, e o professor José Pacheco estou eu, está a Sandra, que é a nossa embaixadora digital, e também está a Cristina Silveira, ainda que sem imagem, porque não está em casa, que é a representante da autonomia e flexibilidade curricular. E o nosso centro, Luís, o nosso centro de formação engloba, ou tem como escolas associadas, o agrupamento de escolas de Alcoatim, de Castro Marim, 2 em Vila Real de Santo António, não é? Muito bem. na fronteira, exatamente, um pezinho lá. Está bem. Até temos cá O Luís- embaixadoras e tudo. Temos gente importante aqui hoje. Ora, Muito somos importante. todas. Embaixadoras Ó, não é Luís. tudo hoje, pô. Embaixadora do digital. O Luís é de uma escola portuguesa? Sim, felizmente, embora pareça estrangeira de vez em quando. Mas sim, em Manuel da Maia, em Lisboa. Ok. Como já tenho 42% de alunos estrangeiros, por isso é que a pergunta não é fácil de responder. Essa é outra questão, né? É outra questão. Eu já disse e deixo aqui outra vez a sugestão. Ao invés de estar a estudar ucraniano, indiano, etc., fazei Esperanto. Aprendei Esperanto. E toda a gente fala Esperanto. Porque é que, sendo uma proposta do século XIX, ainda não se faz? E o Esperanto eu já aprendi umas coisinhas. É extremamente simples. É extremamente simples. Ele recorre muito à latinização da língua, mas não então vou entrar agora por aí. Vou só terminar dizendo que amanhã já vou começar por fazer aquelas perguntinhas parvas que eu faço para verificar das evidências de aprendizagem. E o que vai acontecer a partir do próximo ano, ou melhor, a partir de setembro, até junho, vai se desenvolver a primeira fase de formação. Até junho, finais de junho, quando acabar o ano letivo em Portugal, aqueles que participarem ao domingo estarão tão aptos a trabalhar com criança, jovem e adulto, como está qualquer professor da escola da Ponte. Qualquer um. Portanto, fica ali, tem as mesmas competências e pode avançar em setembro
para novas competências. Mas sobre essas novas competências, não vale a pena agora referi-las, porque é muita coisa. É inovação. Inovação. Então é isso. Amanhã vou começar a criar roteiros de estudo já ligados a uma praxis. Não é estar aqui a conversar, é fazer. Para nós aqui, deixo novamente um roteiro de estudo que já fiz anteriormente, mas quero lembrar, isto vai ficar gravado, portanto, não precisam de escrever. Que são as 7 perguntinhas básicas. Por que se aprende, quando se aprende, onde se aprende, como que se aprende, com quem se aprende, como sabemos que aprendemos, como aprendemos e o que é preciso aprender. Estas 7 perguntinhas são a base de toda a mudança. Porque a partir daí vem a decisão ética e o resto é conversa. E por aqui me quedo, agradecendo a vossa paciência. Acho que não cheguei a meia hora, para não, Zizi. Então, estou a progredir. Hein? Eu falo muito, e agora consegui falar em menos de meia hora. Zizi, tens a palavra. Ida, dá a palavra. Agradecida, amigo Zé. É só informar que aqui no chat, eu acho que alguém está com o microfone aberto, está dando microfonia. Acho que é excelente. Alguém tem? Obrigado. Agradecido. Então, eu coloquei um form aqui no chat que vocês podem se inscrever. Para quem ainda não está participando das formações de domingo, tá? Está aqui o form. É só se inscrever, que aí vai ser recebido ou no seu e-mail ou pelo WhatsApp. Nós temos feito WhatsApp, tá bom? Então, para quem tiver interesse em construir. Então, amigos, o que nós estamos fazendo aqui são as construções dos projetos, né? Então, as pessoas têm apresentado as dificuldades dos projetos, dos núcleos, oficinas, círculos, turmas piloto, e nós estamos trabalhando aquela construção da complexibilidade da aprendizagem, né? Estávamos respondendo a última questão e trazendo a referência sobre ela. Sim, amigos, Agora acabei, já estou outra vez inscrito. Eu assisti a vários depoimentos e é admirável fazeres interajuda. Mas estou-me a lembrar, por exemplo, do amigo Mateus, que está aqui, que é um promissor professor. Eu não sou puxa-saco, atenção, eu digo aquilo que eu sinto, mas que já apresentou diferentes dificuldades, chegou a precisar de gritar, E tudo isso por quê? Porque não basta ter amor e coragem, como o Mateus tem, não duvido, e como muitos outros têm. É preciso uma gramática de mudança. E fazer o que eu digo, desculpa, é assim, porque eu não conheço outra escola que tenha um projeto de mudança. Conheço a Ponte. Não é? E não há uma questão de ruptura, uma questão de integração. E, portanto, aquilo que eu pretendo aqui neste espaço, no outro já expliquei, é fazer, andar e ver o que é que dá. Mas agora aqui é dizer-lhes, meus amigos, querem mesmo não passar por situações difíceis, querem mesmo não desistir, já estou cansado de ver a gente desistir, então, vamos para a formação, vamos trabalhar a formação. Já fizeram isto? Já fizeram aquilo? Ok. Quando chegarem ao momento em que o centro é criancinha, vamos passar para o momento em que o centro é comunidade. E quando percebemos que o centro não é comunidade, vamos integrar tudo, juntar o paradigma da instrução com o paradigma da aprendizagem, o paradigma da comunicação. Porque um dos grandes problemas que eu detetei nas escolas onde há muitos Mateus é que chega a um certo ponto que a burocracia começa a consumir o projeto e o que é que acontece? Cristaliza como? Vamos ser montessorianos, e fazem uma seitazinha e ficam lá numa escola particular a pagar, a dobrar a educação dos filhos, desculpem, mas é assim, ou vão para o homeschooling, ou vão para o centro de explicações, vão para todo lugar, menos aquele em que nós temos que ficar, escola pública. Então, para chegar aí e aguentar o tranco, como diz o brasileiro, é preciso que se siga um caminho das pedras, como eu falo. Porque esse caminho das pedras já foi percorrido, está dentro da lei, está fundamentado nas ciências da educação e nunca mais o Mateus vai precisar se preocupar. Se seguir esse caminho,
estou a falar para todos os Mateus que aqui estão e outros mais, se seguir esse caminho, é certo e seguro que chegando ao fim de junho, não há problema nenhum, absolutamente nenhum, nem de disciplina, nem de sei lá de quê. Não há. Isso eu sei. Eu já fiz isso milhares de vezes. Então, eu apelo mesmo que, para além da conversa que tenham aqui, sigam passo a passo, até ao final de junho, aquilo que a Ponte fez. Está feito. Está feito. A partir daí, criatividade. A partir daí, inovação. A partir daí, tudo o que possam fazer, introduzir as tecnologias novas que estão aí, de informação e comunicação, introduzir a cultura maker, introduzir tudo, mas numa base, e essa base é um casamento de 3 paradigmas. Os 2, a Ponte fez. O terceiro, o Âncora fez. O resto é convosco. Acho que foi claro, mas porque me custa muito ver os Mateus, os Mateus que eu conheci ao longo de 50 e tal anos, desistirem. A partir de certa altura desistem. Desistem. E eu não quero que desistam. Paladinho? Vá lá, já acabei. Podem insultar-me, xingar, que eu não importa. É assim. Quando alguém diz, mas aponta assim, conhece outro? Não conhece. Eu conheço uma escola onde o aluno é o centro. Mostra-me lá. Onde é que está? Em lado nenhum. Desculpai ser tão rude. Não está. Uma escola inovadora. Mostra-me lá. Não existe. O que é inovação? As pessoas têm que ser, enfim, interpeladas naquilo que dizem. Porque hoje toda a gente fala de inovação, enfim. Ou então, em alguns modelos que eu vejo, em que deixam a criançada toda solta, sem aprender nada, andam para lá, fazem o que querem, cuidado com isso. Essas alternativas que não são alternativa nenhuma. Cuidado. Eu tenho muito mais medo de um professor permissivo do que um bom professor de sala de aula. Tenho muito mais medo, porque o prejuízo é muito maior. Porque a professora de sala de aula ainda tenta dar aula da matemática, de história, tenta dar outra. A criança faz o que quer, não faz não. A criança não faz o que quer. A criança quer aquilo que faz. É outra coisa. Uma vez que eu me agito, já me agito há 50 anos. Portanto, não é de agora, não estou zangado convosco. Enfim. Amigo Zé, tem mãozinhas levantadas. O Rogério tinha levantado a mão, mas eu acho que ele abaixou. Depois, Rogério? Sim. Bom dia, um abraço, Zizi, abraço, Pacheco, Luiz, colegas. Eu tive 2 semanas sem poder participar, volto hoje muito interessado em ouvi-los. Eu peço desculpa ao Pacheco, porque eu tenho muita dificuldade de entendê-lo, a sua fala. Não sei se está muito distante do microfone. Então, eu fico vendido, fico sobrando. Eu tenho que ligar depois para a Zizi para saber direitinho o que é que foi dito. Porque eu realmente não entendi. Bom, no último encontro, se não me engano, o Matheus, não lembro se foi ele, tinha levantado um problema com o aluno na sala de aula. Foi o Matheus ou foi o outro colega? Foi você, Matheus? Eu acho que foi. Foi o Aquele menino rebelde. disciplinado, que não Bolsonaro. queria nada com nada, entendeu? É, Então, eu tenho estudado muito a partir dessas questões. Eu gosto muito desses encontros, quando vêm os relatos de experiências, de sucessos e de fracassos, porque esse é o verdadeiro desafio da pedagogia, né? O Merrier diz assim, a pedagogia começa quando o aluno resiste. Como é que eu dou um jeito nesses meninos, que é o grande problema. Então, de um lado, eu continuo trabalhando, fazendo o meu exercício de teorização da escola e da pedagogia, na linha do que faz do seu lado o Pacheco com a rica experiência dele. Minha experiência é diferente, mas o meu grande desafio é isso. Por que experiências
como Escola da Ponte e outras, não vingam, não se tornam o paradigma, o modelo, né? Isso, para mim, era um mistério. E eu continuo estudando isso, entendeu? Esse problema de como construir essa outra escola e por que a dificuldade de construir essa outra escola. Bom, mas eu tenho uma curiosidade, por exemplo, o que aconteceu, como ficou o caso da Fabiana? Eu não tive retorno. Houve um julgamento, o que é que aconteceu? Tá certo? Essa é uma pergunta. E de resto, eu quero saber também depois da programação para poder me situar. Eu hoje ainda também estou muito abalado, não sei se, mas é importante compartilhar com vocês a Semana da Páscoa e acompanhei direitinho todo o funeral do Papa Francisco. Eu realmente deixei a religião muito tempo à margem, as religiões, não a religião. A religião, para mim, é estar ligado no mundo, no mistério da vida, no mistério da morte. E o Papa Francisco foi uma pessoa realmente muito humana. Então, o que a gente viu hoje em Roma, a resposta da população a uma pessoa humana que buscou praticar o cristianismo é uma coisa notável. Ao mesmo tempo, me surpreende e admiro a força dos rituais, né? A força do imaginário. Como é que mobiliza tanta gente e tantos rituais? Isso, para mim, também é uma coisa fantástica. Bom, um abraço e eu fico com a pergunta. Outro dia a gente pode retomar com o Matheus, a pedagogia institucional. O problema dele é que ele se dispôs com o aluno. Eu havia dito que a partir do Francis Ambert, a grande importância é evitar o dual, eu e tu, ou você, ou eu, mas construir mediações. Então, na pedagogia institucional, como lá na Escola da Ponte, você tem a assembleia, você tem o conselho de classe, que define as leis. Então, não é o enfrentamento do professor com o aluno, mas é o grupo classe com o professor colocando o faltoso diante da lei, tá certo? Que é o sentido para evitar esse face a face. Mas é isso. Qual é a notícia da Fabiana? Foi condenado? Aconteceu ou não aconteceu? Obrigado. Se a Luís e a Bianca me permitir, eu dou a resposta ao amigo Rogério, pode ser? Eu fui a testemunha de defesa da Fabiana e enrolei os advogados do outro lado de uma maneira. Eu diverti-me imenso. Acusei-os de antiéticos, uma série de histórias. Só que a decisão, a sentença, ainda não foi publicada. Há de ser daqui por algum tempo. Rogério, não sei se conseguiste escutar-me, mas estamos à espera da saída da sentença. E antes nós tínhamos feito um texto, mas ele está em stand-by, está à espera para ver o que é que vai acontecer. Eu duvido que tenham o atrevimento de exonerar e culpabilizar. Duvido, porque levaram muito que contar. A Fabiana tinha dois testemunhas de defesa, eu e o Mauro. Eles dispensaram o Mauro, não quiseram ouvir. E estavam-se a preparar para não ouvir também. Não conseguia a ligação, mas consegui. Bom, vamos aguardar. Mas o caso da Fabi é um caso exemplar. Perdão, exemplar. Qualquer que seja o desfecho. Vamos aguardar. Luís, está com a mãozinha levantada. Muito bem, olá, boa tarde a todos, mais uma vez. Quanto ao desafio do amigo Zé, eu já há muitos anos que disse que sim e que estarei sempre disponível. Acontece que eu tenho que fazer aqui um ponto de situação, e o Zé sabe disso, já falámos disso muitas vezes. Eu não segui o caminho das pedras tal e qual, fui ganhando algumas pedras. Nós temos
Nós temos acordos de convivência, temos matriz axiológica, temos isso tudo e teremos brevemente outras coisas. Nós somos provavelmente a única escola portuguesa que, partindo de um modelo tradicional, totalmente enraizado, estamos a desconstruir para mais tarde, daqui a 3 anos, podermos ser uma escola sem turmas, sem ciclos, com grupos autónomos, com um paradigma da comunicação a ser trabalhado a todo o nível. Contudo, partimos de uma base diferente que partiu a Escola da Ponte. Aliás, eu outro dia tive com o Zé à porta da Escola da Ponte e foi como devem calcular, uma emoção estar com o mestre à porta, sítio onde aconteceu tudo o que nos motiva a fazer, não é? Só que eu olhei para a Escola da Ponte e o Zé disse-me, aqui neste portão entravam os alunos. E eu olhei para lá para dentro e disse, meu Deus, há quantos anos e como isto foi tudo diferente. Uma escola P3, que em Portugal já não existem mais, praticamente, com uma escola minha cheia de corredores, parecendo um hospital, com salas onde as pessoas quase que estão em enfermarias educacionais. Portanto, é tudo muito diferente. Mas eu peguei nas pedras que o Zé deixou e fui fazendo. Ele sabe disso e também sabe da mudança que está a ocorrer aqui. Portanto, eu disponibilizo-me, sempre me disponibilizei, para continuar a seguir este caminho e partilhar convosco as nossas conquistas, que têm sido muitas, duras, mas muitas. Ok? Obrigado. A Bianca me deixa falar uma coisinha. Deixar eu falo naturalmente a ver. O que ela consente. Eu vou continuar a acompanhar o Luís, que me merece muita consideração, muito respeito. Mas eu quero que na Manuel da Maia haja uma turma para seguir o caminho das pedras. Porque começamos com a P3. A P3 é de 82, 83, e o projeto da Ponte começa em 72. Então, nós fizemos o percurso que tu estás a fazer, Luís. Tentando negociar com o Ministério, tentando mudar aqui e acolá pequenas coisas e tal. Não resultou. Não estou a dizer que não vai resultar contigo. Estou a dizer que não resultou comigo. Eu fui incompetente, certamente. Não resultou. Porque o Ministério deixa ir até um certo ponto, a partir do qual não permite dualidades. E aquilo que eu estou a falar ao domingo é dizer ao Ministério que eu não estou a pedir para deixar de haver isto ou aquilo. Eu estou a informar que vai acontecer isto. Informar. Dentro da lei, e com toda a colaboração que nós temos que dar ao Ministério. À Direção-Geral da Administração Escolar, à Inspeção, ao Centro de Formação, tudo isso. Numa situação de diálogo, mas de dignidade. A partir da altura em que eu me juntei com o Luís e com a Maria José, foi a partir daí que fomos mais conhecidos, em 82, e fomos para a P3, a partir daí não pedíamos autorização a ninguém. Nós comunicávamos ao abrigo da lei que era assim que íamos fazer. E fizemos. Se tu estás a fazer de outra maneira, te ajudarei. Te ajudarei. Eu estive lá e observei. Até te disse quais eram as duas pessoas que eu considerava que podiam ir para a sala, pronto, a turma piloto. E é isso, turma piloto. Porque a turma piloto vai mostrar que é possível em pouco tempo. 2 meses, está tudo feito. Mas pronto. O Luís acredita. Grupo não, é turma. É turma porque nós partimos da sala de aula, partimos da turma, portanto temos que dar nome às coisas. Essa turma, como sabem, desculpa lá, Bianca, deixar eu dar a palavra, essa turma vai passar a ter outra designação, logo a seguir, em junho, vai ser no círculo de aprendizagem de proximidade. Mas aí já é outra história. Já não tem nada a ver com a ponte. Bianca, bem-vinda. Olá, boa tarde, professor, boa tarde todo mundo. Bom, eu vou... É Zizi ou Cici? Zizi, Bianca! Olá. Tudo bem? Bom, eu vou pegar... Rogério, você me deu uma boa ideia. Se você puder partilhar os áudios que a Zizi ou Cici mandar para si, me ajuda bastante.
Bom, professor, eu ouvindo um bocado de todo mundo, eu sempre fico um bocado perdida, né? O senhor sabe. E pegando um pouco o que o Luiz falou, que foi até bom eu ouvi-lo, né? O senhor sabe que eu sou uma fugitiva educacional, minha experiência é completamente às margens da educação. Então, eu não sei sobre realmente o que nos espera amanhã, não sei aonde eu posso vir a contribuir, mas eu deixo aqui a minha disponibilidade, da minha experiência, que eu não sei se pode agregar alguma coisa ao projeto ou não, porque você sabe como eu venho às margens e venho numa, entre aspas, não uma solitude, porque, né, há 7 anos que eu grudei que nem chiclete aí no professor, e é isso, deixo aqui, não sei aonde eu posso contribuir com isso, porque eu não tenho, o professor sabe que eu sou mãe diplomada, então fica aí à minha disposição para amanhã, se puder entender um pouco mais sobre esse processo. E boa tarde e obrigada. A Bianca foi muito modesta. Ela está ligada à educação porque a mãe tem uma história lindíssima com os seus filhos. É da região dos Lagos, onde eu vivo, e é uma escritora genial. Genial. Eu sei que ela não gosta de elogios, mas a forma como a Bianca já está a participar tem a ver com o testemunho que ela pode dar de dois jovens que se realizaram no chamado currículo de subjetividade e que não tiveram que estar a aturar as salas de aula e tudo mais. Mas pouca gente existe com a coragem e a ousadia da Bianca. Ela depois vai contar a história. Mas mais do que isso, ela é uma crítica ferrenha do sistema dito tradicional. Escreve muito bem. Todos os dias me manda meia dúzia de textos maravilhosos e, portanto, vão ver o que vai acontecer quando a Bianca se abrir aqui neste grupo. Mas está o Leonardo para falar, está a Rogéria. Vamos lá. Léo, bem-vindo, querido amigo. Olha, eu estou sumido, né? Quem me conhece sabe que eu estou na fase final do doutoramento e a escrita não está fácil, essa parte medieval da vida, que às vezes a gente assume como compromisso pessoal e é bom fechar cada etapa, né? Eu queria só falar uma coisa aqui. Tudo que eu tenho estudado, tudo que eu tenho vivido, né? Tudo que eu tenho acompanhado, nada se compara à capacidade do Zé de manter viva essa chama na gente. Absolutamente nada. Toda vez que eu estou aqui, nos últimos 5 anos, que eu acompanho mais de a miúde, o amigo e a amiga Zizi e a muitos outros que estão aqui, o processo e a fala é sempre a mesma, não no sentido de se repetir a mesma coisa o tempo inteiro, mas é pela força e pela crença de que é assim, né? Nisso, Bianca, que está chegando, não tem uma fórmula mágica, não existe, mas existe uma crença da possibilidade de um processo de conhecimento, de relação, de construção, que pressupõe assim, uma coisa que tem eu voltei para o grupo lá, Zé, né, você já deve ter visto, eu andei interagindo um pouco lá. Tem uma coisa que algumas pessoas escrevem, mas têm dificuldade de praticar, que é o olhar antropológico, que é viver antropologicamente. Então, o Zé sabe de quem eu estou falando. Uma pessoa que me fala que a pessoa tem que respeitar e viver e olhar. A antropologia ela tem 2 caminhos na humanidade.
um caminho da soberba, da dominação, e o outro caminho é o caminho que eu concordo com ele, que é um caminho estrutural, que é o caminho de observar, de viver com o outro, de estar com o outro, de entender o outro. Eu acho que o Lévi-Strauss falava muito das estruturas, né, para entender as estruturas antropológicas, e quando ele traz o Zé já até coçou a cabeça, mas que eu sei disso. Mas quando ele traz isso, para mim, é uma coisa... Só tem uma coisa que eu aproveito ali muito, né? Que você só consegue entender a estrutura quando você abre o diálogo com a estrutura. Quando você constrói e se coloca e deixa com que o outro se coloque com você. Né? O ato comunicacional. Esse processo de que, ó, tudo bem, estamos lá. E aí o Zé me apresenta a Bianca, falando, é uma excelente escritora. E a partir daí eu já tenho uma imagem dela, e a partir daí essa imagem vai se construindo dentro de várias estruturas da nossa comunicação. Então é um pouco só de reafirmar que eu estou longe, mas eu estou perto, porque é esse perto da humildade, das relações, do pacto, né, da educação global. Hoje foi sepultado há pouco o Papa Francisco e os princípios da fraternidade que ele traz, que também são trazidos por tantos outros, inclusive pelo Zé, que está aqui com a gente, são princípios fundamentais para a nossa relação humana. Então, só para reafirmar aqui, estou longe, mas estou perto, tá? E peço que... Eu sei que compreendem, mas faz parte desse processo nosso. E em breve vou estar de novo na luta, no dia a dia da escola, né? Peço desculpa ao Rogério, é só um minutinho. Não vou dizer qual é o grupo que o Leonardo se refere, mas ele é constituído por gente que eu me habituei a respeitar e a admirar. Desde os mais antigos, tem agora a volta dos 80 anos, até os mais recentes, que estão agora a entrar com 30, 40. Esse grupo tem ex-ministros, tem as maiores inteligências da atualidade no campo da educação. Só que tem um problema, não tem diálogo. Eu entro e sinto uma náusea muito grande, porque fui insultado, fui xingado, quando comecei a ser incómodo. Eu não vou falar disso, fica tranquilo, Leonardo, mas é um grupo que é prejudicial. É prejudicial. Porque nunca vi tanta erudição junto e tanta erudição desperdiçada. Porque aquilo que falam nesses grupos, eu não estou a falar do grupo em especial, que o Leonardo agora está, não estou. De todos, eu conheço muitos. O António Nova e o Rui Canário e outros levaram para outros grupos e são todos iguais. Todos iguais. Não admitem que estão em contradição. Porque falam de tudo aquilo que é solidariedade, humanização e tal, e não fazem absolutamente nada disso. Continuam em sala de aula, dando as suas aulas, as suas turmas, continuam na hierarquia, ganhando mais do que os outros, estão no ensino superior desprezando o inferior, ou então mandando cursos de extensão, como se fosse possível. Enfim, já viram que eu não posso falar disso, começa a terminar. Então, nós vamos ter que arranjar maneira de, delicadamente, dialogar com essa gente. Eu não o farei, porque fui muito maltratado. Porque a Escola da Ponte, há 50 anos, foi muito admirada. Foi objeto de curiosidade. Essas pessoas chegaram, fizeram teses de doutoramento, exploraram tudo o que era a Ponte. Mais adiante, viram que estavam em contradição, porque diziam que o aluno devia ser o centro, e eles são o centro, como professores. Então aí começou o problema. O incômodo. A Ponte é um incômodo. E eu também, sobretudo eu.
E, portanto, vamos ter que estudar aqui e noutros lugares a forma de, humanamente, dialogar, criar condições de diálogo com essas pessoas. Gabo a paciência de Leonardo, porque eu já não falo nesses grupos, apenas escuto, porque surgem conhecimentos que eu vou apreendendo e agradeço nesse aspecto. As discussões são de elevado costume. Lá se discute bem, mas não se faz. Esse problema não se faz. Isso só se discute e não se faz, para que é que serve? Pronto. Podem-me chamar nomes que eu não me importo, e o que eu disse agora também não adianta, e vamos ouvir. Rogério está com a mãozinha levantada. Rogério, áudio, amigo. Pois é. Veja, Leonardo, você toca na questão que me desafia desde 1988 ou antes. Eu vejo Pacheco como um herdeiro de uma linhagem que vem já falei aqui, de Pestalozzi. Pestalozzi foi uma figura notável. Ele inaugurou a pedagogia moderna, a pedagogia emancipadora. Desde 1770, né, na Nova Granja que ele criou, que fracassou, porque os meninos não queriam trabalhar, entendeu? Ele pensa e ele retoma em 98 e cria em Yverdon durante 25 anos. Então, o Pestalozzi é um exemplo do pedagogo que fez da educação o motivo da sua vida. E ele praticou a pesquisa-ação lá naquele tempo. Infelizmente, eu conheci a obra de Pestalozzi muito tarde, porque há muito pouca produção entre nós. Ele desencadeou o movimento que percorre o século XIX e vai desembocar no movimento da Escola Nova, que vai desembocar em Freinet, em Paulo Freire, em Lauro Oliveira Lima, em Pacheco. Há uma linhagem, Fernando Urri, só que essa linhagem não é como os livros de história da pedagogia. Faz de conta que, de repente, mudou. Quando a gente lê os livros de história da pedagogia, surgiram, não mudou nada. Esses grupos continuam sendo grupos marginais, marginalizados, trabalhando à margem. Porque o instituído, e a minha referência é que a Castoriadis diz, é muito pesado. Então, a meu ver, é muito mais que uma questão de disponibilidade de diálogo. Eu estou relendo aqui um livrinho muito interessante de Gabriel Combandi, para uma outra escola. O Gabriel Combandi é irmão do Daniel Combandi, que ficou conhecido como Daniel Le Rouge, lá da Revolução Francesa de 68. Só que ele, diferente do irmão, quando Mitterrand assume o governo, ele escreve uma carta ao ministro da Educação, que era Savary, dizendo: há um desencontro total entre a escola e boa parte da juventude. Essa escola não funciona. É preciso refundar a escola. E aí ele fala das dificuldades. Essas dificuldades, quais são? São os colegas, tanto de direita como de esquerda. Eles estão interessados em mudar o número de alunos na sala de aula, estão interessados em melhorar o salário, mas eles não aceitam essa discussão da relação de poder entre professor e aluno. Essa é a questão fundamental, é a questão da instituição. Entendeu? E isso que me preocupa, diante disso, quais são as estratégias. Ele preconiza, por exemplo, que o ministro crie um conselho de inovação para a mudança da escola, como uma política, para que não precise viver o tempo inteiro
brigando com colegas dentro da escola, brigando com a administração. É o caso típico da Fabiana, tá certo? Você é castigado porque faz numa escola humana. Esse é o drama. E para a Blanca, eu queria dizer, Blanca, a pedagogia tudo insiste muito. A educação não acontece só na escola. A educação acontece nos mais diferentes ambientes. E o princípio da educação humana é tratar os educandos ou os parceiros como sujeito e construir com eles as regras e os programas de estudo. Entendeu? Esse é o segredo de Polichinelo. Só que isso supõe você superar milênios de estrutura hierárquica e vertical da sociedade. Esse que, a meu ver, é o grande drama e o grande desafio. E por isso que essas realizações não se tornam paradigmáticas. Tá bom? Um abraço. Eu queria só organizar o tempo, que nós estamos com 2 minutinhos, temos algumas mãozinhas levantadas. Tudo bem acordarmos 10 minutos para podermos fecharmos? Tudo bem para todos? Então, depois nós encerramos. Então, o Matheus está com a mãozinha levantada. Agradecida, Rogério. Muito boa reflexão também, junto com ela. Essa semana eu consegui fazer uma dinâmica de grupo com 3 alunos, eu e mais 3. Aí a gente fez arroz doce, tá? Então eu planejei o processo. O que precisa fazer arroz doce? Precisa disso. Aí pega os materiais, vai fazer o quê? Faz isso, né? Então eu organizei lá de forma que caberia umas 6 pessoas trabalhando. No meu caso lá foram só 3. E foi legal, assim, cada um com uma função. Aí tinha uns probleminhas que um pegava a função do outro. Aí às vezes dava umas intrigas, enfim, coisa lá da dinâmica. Eu gostaria de saber exemplos de dinâmicas de grupo usando computador e artes, no geral. Porque é uma coisa que eu estou pensando, gostaria de ouvir exemplos aí para inspirar. É isso aí. Bom, eu tenho questões. Eu teria muitas questões. Não sei se o amigo Zé quer colocar, depois eu trago uma sugestão para o Matheus. Há uns 40, 50 anos eu trabalhava muito a dinâmica do grupo, mas depois vim a descobrir um Lauro Oliveira Lima, que trabalha muito melhor do que eu. Na internet tem muita coisa, Matheus, muita dinâmica. Começa por aí, que depois eu vou procurar no meu museu, no meu baú das velharias, não digital, não tem, mas fotocopiado, xerocado, tem muita coisa que posso passar. Vou procurar, está bem? Mas quando estiver no Brasil, porque agora estou aqui em Portugal, não posso fazer isso. Bom, sugestão então, Matheus, Google Drive e o Canva. O Canva é muito bom para fazer essa construção em conjunto, porque você pode fazer em construção de equipe, e não necessariamente elas precisam estar na localidade. Então, se você ver com eles, por exemplo, você não trabalhou arroz doce com eles, né, numa dinâmica de grupo, como é que eles podem colocar esse arroz doce de forma digital? Para eles mostrarem e apresentarem essa construção da evidência da aprendizagem que eles tiveram. Então, como foi arroz doce, eles podem tirar foto, eles podem fazer. No Canva tem essa possibilidade de você colocar o arroz doce, de fazer tipo mapa mental. Nossa, o Canva ele tem milhares de opções e ele é gratuito. Então, pelo menos para mim, é uma das melhores ferramentas assim de fazer essa construção que você consiga trabalhar com arte visual. Se eles estão com intenção de fazer essa construção, sugestão, e apresentando, eles podem apresentar as funções, podem fazer vídeos, podem fazer tipo um blog, podem, nossa, o Canva ele tem assim ilimitado, se você quiser dar uma olhada lá, ele tem assim, não sei se você conhece bem o Canva, mas normalmente é o mais conhecido, né? Então, sugestão de começar pelo Canva, mas com relação a dinâmicas, eu vejo que se na próxima semana você quiser trazer algumas questões sobre mais dinâmicas de grupo, eu teria pelo menos umas 20 sugestões para trazer aqui, mas como o nosso tempo está um pouquinho
limitado, então, tá? Mas fica a sugestão de começar pelo Canva. Eu vou E a precisar, desculpa, restantes companheiros e companheiras, eu vou precisar de sair daqui por 2, 3 minutos. Tenho outra live que isto não é um inferno. Isto não, isto aqui é bom para isso, mas o inferno são as outras. A Flaviana entrou, eu me lembrei, que não sei se a Flaviana está ao domingo. Seria bom, Zizi, que visses quem é que quer realmente participar ao domingo e mandar-me quais são. Por exemplo, o Centro de Formação, que há pouco ouvimos na voz da Celeste, e outros que aqui estejam a começar, podem participar também, a partir da manhã, diz assim. Amigo Zé, eu enviei um form aqui, é importante que as pessoas se inscrevam, porque eu não tenho como saber os números, e-mails, não tem como. Então, se quem quiser participar, precisa se inscrever nesse form. Se se inscrever, eu consigo adicionar na reunião, tá bom? Então pronto, adiciona, e vou pedir muita desculpa, mas já passo e eles devem estar-me a rezar na pele. Ficar em paz, até sábado próximo, e até amanhã, para aqueles que vão ao encontro das coisas e não temem. Namastê. Agradecida, amigo Zé. Bom, eu coloquei novamente o form aqui. Quem quiser participar, amanhã, no domingo, às 9 horas, se inscreva nesse form, por favor, porque é a forma de conseguir contatar vocês, tá bom? A Bianca está com a mãozinha levantada. Só falar uma coisa rapidinho pro Leonardo e pro Rogério. É até bom o professor não estar aqui, porque eu estou tentando me libertar um pouco dessa comunicação e ser um pouco... me aceitar, porque eu venho de uma linguagem muito mista, né? Eu estou, inclusive, tentando agora ver se eu falo galego para poder ser só uma língua. Mas o meu encontro com o professor seria um encontro extremamente, pela lógica e pela física, improvável. Eu sou uma garçonete. E ele, no momento que me encontrou, foi num olhar que eu estava muito medrosa, porque eu estava enfrentando aquilo que ninguém quer, que é tentar tirar o filho seu, um sistema. Então, eu agradeço, porque hoje, essa partilha de vocês, o que o Rogério fala para mim, o que eu ouvi do Luiz, eu não conhecia, eu tinha te visto o teu vídeo quando você partilhou na Escola da Ponte. Eu vou te falar, eu fiquei fã só das suas palavras. E é isso. Gostaria de agradecer. E o professor não está aqui. Eu brinco que ele faz caridade científica comigo, pro bono. Eu chamo ele assim, é assim que eu me dirijo a ele. E há coisas que eu não sei, que ele passa, como agora ele partilhou isso no grupo. E eu sei que as pessoas têm medo de falar da palavra soberba, mas eu não tenho, porque eu tenho um pouco de soberba em relação quando eu escrevo, porque a minha soberba está naquilo que eu enfrentei, naquilo que eu sou e naquilo que eu passei. Então, eu sou a prova viva de quebra de paradigmas, e o professor Pacheco, desculpa que eu me emociono, ele faz parte desse processo. E é isso. Obrigada. E um bom até amanhã. Você está onde? Eu moro no Brasil, Luiz, mas meu marido é português. Eu tenho essa mistura porque meu marido ele é de Lisboa. Eu já morei em Portugal. Eu vim de Portugal para cá porque eu tive um problema com a polícia, né? Porque eu fui enfrentar um agrupamento. Eu enfrentei porque eu fui denunciar a diretora do agrupamento no CCPJ junto com meu marido. Porque nós criamos nossos filhos à base da liberdade. Sim, o meu marido ele está muito ligado ao 25 de abril. O professor sabe, e então eu enfrentei isso, só que, lógico, eu sou uma pessoa simples, né, uma menina brasileira, que veio do interior do Brasil, de uma região muito bonita, ligada a Portugal, sempre adorei cultura e tudo, e o professor me encontrou ali num bate-papo, num vídeo que estavam tentando me esconder, ele me viu trêmula ali de uma pergunta, e viu que eu estava medrosa, a pergunta era muito específica, eu sou a menina das perguntas, né? Eu faço perguntas, assim, escabulosas sobre educação. E é isso. E gostei muito dessa partilha, porque eu venho sozinha há 7 anos, né? Sozinha nesse percurso, né? De escrita, de projeto de vida, né?
Então, assim, tenho meus filhos também, que tem o caso dos meus filhos também, eles são gamers, né, profissionais. Então, eles são um caso único no mundo. E é isso. Então, assim, eu brinco com a soberba, que o professor pode ter soberba, porque realmente a minha história é muito gratificante. Eu não precisava estar aqui no grupo, lutar, porque eu acredito na mudança do mundo, né? Eu luto por isso, né? É um bichinho carpinteiro que está aqui. E é isso. E gostei muito, Luiz, gostei muito, eu gostava muito de saber sobre o teu projeto, sobre escola, porque eu adoro isso, né? Isso para mim é gás, né? E peço desculpa ocupar o tempo, mas é porque Eu perguntei eu porque, queria muito. se por acaso estivesse em Portugal, era mais fácil. Não, mas eu tô para ir embora para ir, rezem. Meu marido ele tá passando por um problema de saúde muito grande, inclusive ele está indo agora, dia 2, para Portugal, porque ele tem, né, ele é muito mais recurso em Portugal do que aqui, infelizmente, no Brasil, pela distância que nós temos dos grandes centros. E se meu filho realmente for transferido para aí, provavelmente eu devo estar aí até o final do ano. E morei no Algarve. Eu morei em Olhão. Eu sou apaixonada por Olhão. Certo? Eu também. Olhão, para mim, meu sonho é viver na ilha. Meu marido morou 4 anos na ilha, desculpa te interromper. Mas na ilha não tem nada também. Tem eu. Foi, claro. Estou aqui as pessoas do Algarve a rir, né? Está ali, estou a ver a Sandra a rir. Se for para a ilha, tem que vir ao Olhão, para o hospital. Né? Ok. Bom, então está aí o meu contacto. Qualquer coisa é só ligar, está bem? Tá ótimo, Luiz. Prazer a todos. Boa tarde. Boa tarde, agradecida, Bianca. Só informar que temos 2 minutinhos e olha só quem levantou a mão, bem nessa hora. Manuel, bem-vindo, Manuel. Sou eu? É você, Manuel. Ele chegou no último minuto. Manuel, você gosta de chegar no último. Não gozes comigo. É porque é assim, eu tenho tido azar, só faço porcaria a interromper as reuniões e estragar a estabilidade toda. Só que eu ligo isto e aparece a voz do Luís Mocho, da Bianca, do Zé e do Leonardo Palhares em simultâneo. Bianca, tu estás a chegar a Portugal e não dizes nada, acho muito mal. Faz favor de ficar aqui em casa. Se tu ou o teu marido vem dia 2, eu faço antes dia 3. Tu então tens desculpa, vou-te buscar ao aeroporto e ficas cá em casa. A Bianca é uma santa, teve que nos aturar no Marés e nunca mais soube nada dela até há pouco tempo, por causa do Jesuí Fabi, que descobria lá numas partilhas com o João Condesse. Pronto, é só para dizer que eu chamo Manel, tenho muitas saudades do Luís Mocho, do Leonardo Palhares, da Zizi, do Zé, e pronto, e é tudo a correr. Se não conhecem, peço desculpa, a casa está sempre às vossas ordens, nunca sei onde é que vocês estão, qual é o projeto, já começou, já acabou, como eu também estou sempre a começar e a acabar, olha, estou sempre disponível para, já sabem, para eu chegar atrasado ao vosso projeto, tentar não estragar todo e dizer, vamos lá embora, juntos, isto vai-se lá chegar. Agradecida, Manuel. Olha, fechamos os nossos 10 minutinhos. Eu vou só perguntar, porque eu vi que o Rogério está com a mãozinha levantada, porque nós acordamos 10 minutos. Se tudo bem, Rogério, você gostaria de fazer uma finalização para passarmos para o próximo encontro? Só explicando para o Manuel que aqui as novas condições sociais de aprendizagem e educação acontecem todos os sábados, das 11 ao meio-dia, do horário do Brasil, tá bom? Rogério, você gostaria de fazer uma finalização? Matheus. Matheus, parabéns. Você achou uma saída, um começo. Você achou a pedagogia. A partir daí, refletir com eles, analisar com eles o que aconteceu, construir com eles as leis e pensar com eles um novo projeto. O que é que vai ser o próximo? Esse é o ponto de partida. Um dos livros mais interessantes que eu vi chama-se O Ano Passado Eu Estava Morto. É o relato de um aluno problemático que foi recebido numa escola de pedagogia institucional, onde havia todas essas atividades, e ele se inseriu naquilo. E os alunos, os colegas aprenderam a lidar com ele, ele foi se integrando, se articulando, ele achou o seu espaço. E no final do ano, ele manda uma carta para a professora: muito obrigado. Isso me choca muito cada vez que eu leio. No ano passado, eu estava morto. Agora, eu estou vivo. É por aí, entendeu? O caminho. Você achou o caminho. O nome do livro é No Ano Passado Eu Estava Morto? No ano passado, eu estava morto. Neste ano, eu estou vivo.
Isso, Olha. para mim, dá um impacto terrível. O papel da boa pedagogia. Ela não é terapia, mas é terapêutica. Isso é muito interessante. Obrigado. Bom, Agradecida, bom Rogério. final de semana para todo mundo. Até sábado que vem. Até sábado que vem, Rogério. Flaviana, tudo bem trazer para a próxima semana pelo nosso tempo? Tudo bem. Assim, são 30 segundos para o Matheus. Matheus, eu tive numa exposição uma vez, quando eu estava morando em Portugal, foi uma exposição da Espanha, e você falou sobre alimento. E aí, se eu puder te sugerir pesquisas iniciais de alimentos que fazem parte do território dos seus estudantes. A comida, ela é ligada à nossa formação cultural. Então, se isso puder ajudar, eles vão se encontrar muito dentro dos territórios e das raízes que eles vivem. Às vezes a gente quer cozinhar uma coisa mirabolante, mas as comidas, elas têm uma coisa de significado afetivo e reúnem as pessoas, né? Então, é isso. Depois a gente conversa mais. Agradecida, Flaviana. Uma pesquisa, desculpa, agora uma pesquisa. Matheus, pesquise Pingo de Ouro. Pingo de Ouro era o doce preferido de Dom Pedro I. E está na raiz brasileira, porque ele mistura elementos da cultura portuguesa com questões da cultura indígena. Depois você pesquisa, Pingo de Ouro. Olha que estamos animados. Eu quero ver essa animação no próximo encontro, Helder. Eu tive que fechar seu áudio. Desculpa, Pingo de Ouro, chuvisco. Desculpa, Pingo de Ouro não, chuvisco. Chuvisco, o nome do doce. Pingo de Ouro, porque ele parece uma coxinha de ouro. Né? Por isso que eu fiquei com esse negócio. Chuvisco. É do Norte Fluminense. É do Norte Fluminense. E é interessante. É assim. E lembra ovos moles, Manuel. Manuel é igualzinho ovos moles, só que é duro. Tchau, Agradecida, gente. Léo. Ótimo final de semana. Você quer se colocar, Helder? Então, até a próxima semana. Grande abraço a todos, a todas. Boas construções. Semana que Obrigada. vem.